Sejam todos muito bem-vindos ao Pode Acelerar, o podcast do Grupo Acelere, que tem como um grande objetivo disseminar ainda mais conhecimento. E hoje temos um episódio especial. Vamos falar de treinamentos de alto impacto e não tem como não falar sobre esse assunto e não trazer uma trainer muito especial aqui do nosso casting, né, de profissionais, que é Camila Rodrigues. Seja muito bem-vinda, Camila. Se apresente para o pessoal poder se conectar novamente com você, porque eu tenho certeza, muitas pessoas já passaram pelos seus treinamentos. Já são aí quase 6 anos de Acelere, né? Então já encontrei muitas pessoas por aí. Bom, meu nome é Camila Rodrigues, eu sou psicóloga, né? Atuo na área de gestão de pessoas há mais de 17 anos. Estou na Acelere, como eu falei aí, há quase 6 anos, como trainer, como mentora, como consultora de RH. E agora, num novo desafio, assumi a área, né, de recrutamento e seleção, mas continuo em sala, continuo aí nos treinamentos. E o mais importante, mãe, né, do Pedro, mãe do Lucas, minhas duas preciosidades. A gente, depois que torna mãe, a gente não deixa de falar dos filhos em algum momento, né? Então tem que falar deles aí, minhas duas preciosidades. E muito feliz em estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre treinamentos experienciais. É isso mesmo. E quando a gente fala de treinamentos experienciais, Camila, vamos contar para o pessoal qual é aquela diferença, né? A gente já ouviu falar muito no passado de dinâmicas, né? Movimentos ali para gerar ali, tirar as pessoas da zona de conforto. Tem diferença hoje, dinâmica para um team building? Com certeza, né? Esse é uma grande dúvida quando a gente vai apresentar proposta, quando a gente vai levar o team building para as empresas. Muitas vezes o dono do negócio, os RHs, os diretores ficam nessa dúvida. Mas é só uma dinâmica? E não, né? O team building é um treinamento, é uma metodologia experiencial, onde a gente leva os treinando os participantes a viverem experiências lúdicas, divertidas, mas tudo com muita intencionalidade, tudo muito bem planejado para a gente trabalhar competências específicas ali que são desejadas pela empresa, para, no final, a gente fazer uma grande amarração, né? Um grande debriefing ali para a gente aprender alguma coisa sobre isso. Então, a gente aprende na prática e depois a gente consolida o aprendizado. Muitas vezes perguntando, e aí, o que você aprendeu que você pode levar para o seu dia a dia? Então, essa é a grande diferença, né? Não é só uma atividade de integração, não é só uma dinâmica, não é só diversão. Tem conteúdo e muito bem planejado, né? Tem. E se tem uma coisa que a Acelere faz e aprendeu ao longo do tempo, é justamente construir essas experiências de aprendizagem. E eu me lembro quando eu olho aqui para o nosso portfólio da Acelere, a gente tem Desarme a Bomba, a gente já teve movimento de futebol, a gente já teve escalada rumo ao topo, conquista o território, super-heróis. Caça ao tesouro. Né? Então, todas essas temáticas, elas trazem um quê, né, de ludicidade, como você mesmo falou, e é fácil de conectar com o participante, né, porque em algum momento você viveu uma dessas experiências, né? Sim. Qual foi das temáticas hoje que a Acelere tem, aquela que mais te chamou a atenção, aquela que mais se conecta com a Camila? Tem alguma? Uma queridinha? Olha, eu gosto muito do Desarme a Bomba, acho que é a queridinha do momento, né? Até porque a gente conseguiu evoluir muito nessa temática, mas eu gosto muito também de fazer as pessoas saírem do ambiente, né? Ali o escape room, eu acho que é uma coisa que também é bem gostosa, a gente já fez algumas vezes. Então, leva as pessoas a buscarem pistas, elas ficam ali sob tensão, muitas vezes elas ficam, mas e aí, se a gente não sair, o que vai acontecer, né? Então, eu gosto muito dessa temática. Mas, enfim, eu me lembro do início, a gente fez... participei lá do primeiro, né? A gente fez com super-heróis, também foi super gostoso. Então, é difícil falar do preferido, mas, né, são todas muito gostosas, assim, todas tiveram conexão com os públicos, a gente tem essa preocupação, né, de sempre entender com o RH, que público que a gente tem? Quem é? Um pessoal mais jovem, um pessoal mais velho, um pessoal mais conectado, um pessoal mais tecnológico, pra gente trazer ali a temática que faça mais sentido, que converse com aquele público, né? Claro, e não é porque cabe para um que vai caber para o outro, né? E eu me lembro, assim, de muitas experiências nossas a nível de adaptação, o quanto que a gente é cuidadoso, né? Quando a gente vai construir ali um projeto de aprendizagem para um cliente, para justamente focar nisso que você está falando. Que gerações, né? Que público? Qual o desafio no momento? É para estimular? É para foco em que competências ou em que habilidades? E aí eu quero abrir essa pergunta até explorando um pouco sobre essa personalização. Quais as habilidades e comportamentos mais
procurados hoje para se desenvolver dentro de um team building? Olha, eu acho que a maior procura sempre é para integração, né? O maior desafio tem um time que está desconectado, que não está trabalhando muito bem junto, precisa integrar essa galera. A gente trabalha muito com ou times inteiros de um determinado departamento ou com a própria empresa toda, né? Em alguns momentos. Então, é um objetivo super procurado, a integração. Mas também a gente trabalha muito comunicação, a necessidade de comunicação, necessidade de planejamento, né? A habilidade de planejamento, porque todas as atividades, de alguma forma, a gente depois consegue trazer. E aí, faltou planejamento? Se tivesse planejado, teria sido melhor. Então, acontece bastante. Gestão do tempo, né? Desafios aí ligados a relacionamento. Então, a gente já falou de integração, mas às vezes vem realmente conflitos, né? A empresa traz, eu estou vivenciando conflitos dentro das áreas e a gente precisa que eles trabalhem mais juntos, trabalhem em parceria, trabalhem em empatia, um compreenda melhor o outro, né? As áreas precisam se entender mais, né? Entender, poxa, eu não consigo chutar pro gol se alguém não chutar a bola para mim antes. Então, a gente trabalhou até muito isso. Lembrei agora no futebol, né? Falar, e aí? Para você chutar pro gol, alguém precisou jogar para você antes, né? Então, isso é muito rico. E a gente já trabalhou diversos temas, né? Gestão da mudança, a gente já trabalhou cultura. Cultura também é uma outra grande demanda, né? Que a gente costuma trabalhar. A gente precisa enraizar algum aspecto da cultura, valores. E me ajuda aí, Léo, você também tem... Eu tô esquecendo, me ajuda aí a complementar. Não, você ilustrou muito bem, né? A gente consegue trabalhar inteligência emocional, senso de urgência, né? Quando você falou ali da queridinha do momento, que é o desarme a bomba, já imaginou um cronômetro ligado o tempo inteiro, onde você tem que olhar para ele, tem que desarmar aquela bomba em 60 minutos, em 30 minutos, em 90 minutos. Então, o senso de urgência, ele é algo que a gente trabalha muito dentro do team building. A gestão de conflitos, como você mesmo falou, em algum momento você vai precisar negociar, em algum momento você vai ter que afrontar ali alguma questão, e a gente entende o quanto que essa afronta está sendo feita de forma respeitosa ou não, ou dentro das 4 linhas ali dentro das regras da empresa. E eu destacaria ainda mais algumas habilidades, né? Te ajudando aqui nesse ponto. A gente tem a possibilidade de focar muito nesse pacote comunicação, colaboração, empatia, que você trouxe muito bem, o que é necessário hoje para líderes, não somente para com seus colaboradores, mas quando a gente fala da experiência do cliente final. Como que a gente pode estimular todo esse movimento dentro de um team building para que eles possam sair ali com novas formas de se conectar às pessoas, novas formas de se comunicar com as pessoas e principalmente um detalhe precioso, como fazer com que lá na frente isso seja perceptível. E aí a gente pode abrir várias caixinhas aqui. Quais são as expectativas de um RH quando contrata um team builder? Quais são as expectativas de um CEO ou de um proprietário de empresa? O que ele quer ver depois? Para justamente a gente sair desse é só uma atividade, uma dinâmica para um grande movimento ali de mudança de comportamento. Sim. Eu acho que você trouxe essa coisa do entender o que a empresa busca, e eu acho que esse é o mais rico, né, do treinamento experiencial, é que a gente consegue colocar qualquer competência dentro dele, né? A gente já fez coisas bem desafiadoras, né? Você mesmo já trouxe aí o case do trabalhar assédio, né? Assédio moral, assédio sexual dentro de um team building. Então, em algum momento, a gente colocou em alguma atividade algo que trouxesse esse tema à tona e depois foi discutido. A gente já trabalha campanhas de vendas, né? Então, a empresa quer lançar um produto novo. A gente teve aí, né, já essa experiência com uma grande indústria aí de produtos de limpeza, né? E a gente trouxe os próprios produtos para a experiência em alguns momentos. Foi muito legal, né? Aquela experiência. Então, o produto novo, a campanha nova, junto com o marketing trouxe várias ideias e a gente foi incorporando no treinamento, né, no team building. Então, dá para a gente trabalhar tudo. Sim. Né? Eu acho que ele te permite, como ele é muito vivo, né? Ele é muito experiencial, ele te permite trabalhar todas as competências. A gente planeja, a gente pensa, a gente vai idealizar isso, né? Com base em conteúdo, com base em teoria, para que depois a gente faça toda a amarração. Mas a gente provoca a situação real ali. E aí eu já estou até talvez antecipando, mas me lembrei aqui para não me esquecer. Em algumas situações, os treinandos falam, poxa, mas falta alguma informação aqui, não está completo. E a gente
colocou aquilo ali intencionalmente, e a gente traz a provocação. No seu dia a dia, você tem todas as informações. No seu dia a dia, você tem todos os recursos que você precisa para entregar os resultados. Ah, mas o tempo tá curto. Você tem todo o tempo que você precisa no seu dia a dia. Então, ele é muito alinhado à realidade, né? O treinamento experiencial, ele é muito pensado e planejado para ser uma vivência real. Sim. Eu digo que ele é um organismo vivo, né? E como um organismo vivo, tem situações que até fogem do controle, né? E que são engraçadas até depois. Então, dentro de um team builder, pode acontecer N situações, né? Eu me lembrei aqui agora de um detalhe muito precioso, assim como você já trouxe, né? A gente esconde pistas, a gente tem ali atividades que requerem um nível de procura e de acesso a vários ambientes para que você possa encontrar a solução. E a gente tem elementos, que eu vou dar até um exemplo aqui, né? Em alguns momentos a gente esconde um cilindro de energia, a gente esconde parte de um quebra-cabeça, a gente esconde chaves, né? E aí os participantes estão imersos dentro daquele lugar. Eu me lembrei agora, e é até engraçado isso, que dentro de uma das experiências nossas, uma participante conseguiu trazer um ovo de galinha para o espaço. Você estava naquele dia em específico. E aí é onde a gente começa a pensar, né? O quanto que esse ambiente vivo, as pessoas funcionam com base naquelas interpretações e no que elas estão sentindo. Então, vem um quê muito importante, e eu acredito nisso, e o método Acelere também faz isso, que é, a gente consegue diminuir o gerenciamento de imagem. As pessoas funcionam, as pessoas estão ali entregues, estão se sentindo confortáveis dentro desse ambiente, para quê? Para serem elas mesmas. E aí, pegando o exemplo do ovo, né? Quando eu chamei a participante, eu disse assim, o que é esse elemento? E aí eu confesso que eu me segurei para não rir muito. Mas assim, o que esse elemento faz? Não, eu encontrei. Não, mas você encontrou? Mas pra quê? Não, eu encontrei. E tava lá, gente, eu nunca vi isso. Era um ovo de galinha, era ovo de verdade. A gente tava num ambiente que parecia uma chácara, então fazia sentido o ovo estar lá, mas não fazia o ovo estar aqui. E depois a gente utilizou isso de uma maneira até descontraída no processo de aprendizagem, que é, será que tudo que eu encontro no meio do caminho é válido? Será que tudo que está ali faz sentido para aquele momento? Então, dá para a gente fazer uma série de correlações nesse organismo vivo e nesse diferencial que a gente busca fazer, né? Que é realmente uma experiência que se conecte com o participante, que se conecte com o ambiente, né? E tudo mais. Para você, o que você lembra que foi uma situação assim mais orgulhosa, onde você sente mais orgulho de uma mudança de comportamento ou de uma experiência assim? E não sai pela tangente, tem que ter uma. Olha, mas só voltando atrás um minutinho, né? A questão do ovo, ela é minha mentorada hoje, né? Essa líder. E eu me lembro quando o primeiro dia da nossa mentoria, eu falei assim, eu te conheço, né? Eu falei, você tava no Team Building? E ela falou assim, eu sou a do ovo. Eu falei, a menina do ovo, né? Então fica até memórias e vira uma piada, né? Vira brincadeira, assim. Eu acho que isso é muito profundo, né? O quanto isso impacta, na verdade. Sim. Bom, de experiência, assim, que eu acho que teve uma grande mudança de comportamento. São tantos, a gente vivenciou tantos. Eu me lembro muito desse que a gente fez da campanha, né, de vendas, de lançamento de produtos, que ao final a diretoria trouxe pra gente, falou, olha, vocês conseguiram realmente trazer a essência dos produtos, conseguiram fazer, e aí a gente tinha, né, trazendo um pouquinho dessa realidade, a gente tinha ali um time de vendas, era uma convenção de vendas. A realidade é uma diretoria jovem, né, que tinha assumido aí estava na transição, né, de pai, enfim, para os filhos. E com alguns desafios, aqueles colaboradores mais antigos, vendedores já mais antigos de casa. Então, com alguns desafios até de cultura, de resistência ali. E era um movimento, assim, né, nessa convenção de ares novos, mudanças, uma cobrança maior até de resultado. E a gente fez o encerramento dessa convenção, né? E ela nos trouxe, olha, vocês conseguiram fechar, assim, muito bem. Vocês conseguiram fazer a galera participar de verdade. Era um time bem grande, né? E como a gente provoca a situação ali, a gente cria em alguns momentos até uma certa competição.
Apesar de não ser esse o intuito, mas a gente separa em grupos, né? Então já gera aquela coisa de, eu vou vencer, é natural do ser humano. Então todo mundo se envolve, todo mundo se entrega, todo mundo quer participar, né? Em algum momento eles falam, não, peraí, eu não quero ficar pra trás ali. Então todo mundo se envolveu. Eu acho que esse treinamento me marcou muito, porque eu acho que foi muito rico de detalhes, a gente conseguiu trazer muito os produtos mesmo ali, e esse feedback da diretoria ao final foi muito relevante. Mas a gente já teve vários outros, assim, onde as pessoas se emocionam, né, no final e trazem um depoimento de, poxa, isso mudou, isso me marcou, isso aqui fez uma diferença na minha vida. Vocês me trouxeram grandes reflexões, né, de como eu estou agindo enquanto profissional, do que eu posso fazer, como eu posso melhorar a minha comunicação, como eu posso melhorar a minha liderança, como eu posso melhorar a minha empatia. Porque é muito vivo, né? Sim. Como você falou, as pessoas vivem uma experiência ali que não tem como não sentir alguma coisa a partir dela. Claro que sempre tem as pessoas que não, né, ficam um pouquinho ali na superficialidade, isso é natural de todo o processo. Sim. Mas quem realmente, assim, se entrega, traz muito no final essa memória muito positiva de, poxa, aprendi isso daqui, isso aqui me marcou, isso aqui fez muito sentido pra mim. Porque é uma experiência, é vivido. Não é só uma teoria, né? Deixa de ser alguém te contando algo e você absorvendo, e passa a ser eu protagonista vivendo cada uma daquelas habilidades, competências e conhecimentos, né? E aí, até explorando esse projeto dessa inclusão desse produto dentro da campanha de vendas, foi uma boa experiência para nós do lado de cá fazer esse tipo de ativação. Né? E eu me lembro no detalhe, assim, lá nas experiências lá atrás, a gente construindo, validando, né? Um grande desafio. Essa empresa acaba tendo produtos carro-chefe muito fortes no mercado, e os vendedores e as equipes de venda ali já com uma verdade que era absoluta, né? Não, o que vende é o produto A e o produto B. E como trazer o produto X, Y, Z agora para esse cenário? Então foi uma sacada muito bacana que nós tivemos, gerou um movimento bem interessante, e eu também concordo com você, foi um movimento que eu também me orgulho do lado de cá. E aí eu queria compartilhar um projeto em específico, eu tenho muito orgulho também de como o Team Building, como o treinamento de impacto fez a diferença. E eu vou citar até o nome deles, tá? Posso citar os nomes aqui? Posso. Vou citar o nome, tá? Grupo Otávio Lage, num momento ali de transição, de reforço de cultura, fazendo todo um movimento bem interessante. Criou o crawl de cultura, né? Revalidou ali os comportamentos necessários ali para uma nova etapa ali dentro do processo. E aí vem um team building para poder amarrar todos esses comportamentos e competências. Então foi um team building ali que, além de estar conectado com a cultura da empresa, está conectado ali com uma história muito valiosa que esse cliente, esse player tem na região e no país, quando a gente fala de o quanto que o Grupo Otávio Lage ele é historicamente importante para tudo isso. Os líderes conseguiram vivenciar tudo aquilo, seja numa trilha, seja num bote dentro de um lago, seja desarmando bomba, que teve também, e no final a gente percebe o quanto que os olhos brilham, aquele sentimento de, peraí, eu me apropriei de tudo isso. E aí, não só o team building, mas isso fez com que o Grupo Otávio Lage continuasse evoluindo, né? E aí é uma potência que eu não vou me lembrar agora de cabeça, mas eles ganharam inúmeros prêmios agora, como no GPTW, né? Como cases, né? Muito, muito, muito fiéis ao desenvolvimento de pessoas, ao jeito OL de ser. Então foi um projeto assim que me brilha os olhos, né? E já falei para Carol, né? Carol, dá uma dica, daqui a pouco a gente conversa sobre novos projetos, hein? E eu vou comentar, porque eu tenho um carinho muito grande pelo Otávio Lage, foi a primeira empresa que eu entrei dando treinamentos na Celeri, treinamento online, enfim, temos uma história juntos aí no momento até da minha vida pessoal. Mas eu quero reforçar uma coisa que eu já conheço as meninas, conheço a empresa, conheço a cultura, e eu acho que é relevante a gente falar disso daqui, até para os RHs, para os donos de empresa, para os diretores que estão nos assistindo. Eu acho que uma coisa que foi muito relevante nesse projeto, eu estava de bastidores, né, com o Lucas recém-nascido ali, mas assistindo. O Lucas já conhece todos os nossos times. Já conhece. O Lucas e o Pedro já são letrados nos treinamentos da Celeri.
Mas uma coisa que eu acho que foi muito relevante é a participação efetiva da alta gestão. Não vou nem falar o RH, porque o RH é muito presente, né? A gente tá puxando um saco aqui, porque eles são realmente muito presentes, muito parceiros, e a gente admira muito a empresa e a Carol e a Railene. Mas a alta gestão muito presente do início ao fim do projeto, né? Compraram o projeto, estavam juntos, participaram de briefing, participaram de avaliação do projeto, né, no decorrer. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Não é só o RH querendo fazer o negócio acontecer. É realmente toda a empresa, especialmente a direção envolvida. Isso é uma coisa que a gente traz muito quando a gente vai falar dos treinamentos. Olha, quem vai estar lá? Quem vai participar? A diretoria vai participar? Muitas vezes eles perguntam, a gente participa ou fica de fora? Eu falei, participa, essa oportunidade de você estar junto, de vivenciar junto, de ser mais um, né? E não o diretor. A gente sempre tem que orientar, falar, só não toma muita frente, porque senão vocês roubam o espaço, né? Deixa a galera se posicionar, mas esteja junto, né? E é tão rico isso também, o diretor, o dono, né? O presidente, o gerente, estar junto com a equipe naquele momento. E aí, você falou da experiência do barco, do bote. Olha pro lado, quem tá remando junto comigo é o meu diretor, é o meu gerente. Isso é muito bacana, né? Sim. E eu me lembrei de um outro cliente aqui, que eu acho que foi muito especial. Que a gente trouxe a Supermédica com aquela energia, né, de uma convenção também. Eles são fora da curva. E eles são muito enérgicos, muito motivados. E ao final, a gente ouviu os depoimentos de, poxa, eu tô muito orgulhoso de fazer parte disso, né? A empresa me surpreendeu com esse evento, com esse treinamento. E eu senti todo mundo engajado. Então, vários depoimentos de quanto eles ficaram mais fortes, mais fortalecidos enquanto cultura. Tipo, esse é o nosso DNA, né? O DNA laranja que eles usam ali. E o quanto aquilo gerou de quero fazer parte, estou orgulhoso de fazer parte disso daqui. Então, a gente também teve muitos depoimentos nesse sentido. Acho que foi muito gostoso também, né? Bacana. Então, olha só que interessante. Para o RH hoje, o Team Building funciona como um bom reforço, uma boa estratégia para reforço de cultura. Funciona como uma excelente estratégia de desenvolvimento de líderes e equipes. Funciona como uma ótima ativação de produtos /convenção /eventos que a empresa pode fazer também para proporcionar experiência diferente. E tem algo que a gente fez pela primeira vez aqui na Celere, que foi utilizar um team building como um start de um projeto de avaliação de desempenho. E esse projeto foi maravilhoso, né? Fomos desafiados, a gente nunca tinha feito nada nesse sentido, mas aí o input valioso dentro daquele grande projeto com o Cicobi foi trazer as competências, trazer os comportamentos e fazer com que os participantes ali pudessem, até no final, se avaliar no que diz respeito às competências e comportamento. O quanto que eu me avalio na competência X e na competência Z? Esse movimento de autopercepção, essa é uma das marcas que a gente bate o tempo inteiro no debrief, né? É o olhar para nós, né? A gente pode esperar do outro, a gente pode demandar do outro, mas assim, poxa, como que eu me avalio? Sim. E isso tem um quê muito positivo, e aí eu quero a ajuda da minha psicóloga de plantão aqui, do quanto que é importante a gente reconhecer não somente os nossos acertos, mas os nossos erros. Porque os erros, eles se transformam em grandes aprendizados, né? E como é que a gente faz isso num bom debrief? Eu acho que esse exemplo que você trouxe, ele é a prova daquilo que a gente falou que dá para trabalhar qualquer competência, né? Então, a gente adaptou as competências que seriam utilizadas na avaliação de desempenho para esse team building. Bom, o debriefing, ele é a parte, assim, é muito divertido tudo, mas ele precisa acontecer. Eu sempre, desde o início dos treinamentos, eu sempre bati nesse martelo, falava com a Lohane, pelo amor de Deus, não vem de menos tempo, porque a gente precisa do debriefing no final para fazer as coisas realmente fazerem sentido, né? É a grande cereja do bolo. Cereja do bolo. Ou melhor, né? o morango do amor agora, né? Ele é o morango do amor do negócio. Momento. Que é a gente trazer os participantes para se avaliarem e refletirem o que eu acertei, o que eu errei e o que eu posso levar para o meu dia a dia. Você trouxe a questão do erro e acontece muito mais falhas, né, do que a gente gostaria, porque, como você falou, não tem o gerenciamento de imagem. Então, como o ambiente, os participantes, eles perdem um pouquinho o controle ali, né, do que vai acontecer, da dinâmica que vai vir, do intuito, do objetivo, eles
acabam sendo eles mesmos. Então, aparece todos os desafios que a gente vê no dia a dia, aparecem ali. A falta de planejamento, a falta de comunicação, não se posicionar, faltou uma liderança, faltou a gente ler a informação direito, a gente atropelou, a gente não geriu o tempo, a gente não teve inteligência emocional, a gente não soube trabalhar sob pressão. Então, tudo isso vai aparecer e aí a gente, no final, precisa trazer tudo isso na mesa. E o formato que a gente utiliza vocês se avaliem enquanto grupo. O que vocês acertaram, onde vocês acertaram Perfeito. E onde vocês erraram. Porque não somos nós que vamos apontar. Então, esse primeiro grande debate deles ali, e aí fica, poxa, nossa, nós falhamos nisso mesmo. Nossa, a gente poderia ter feito... Não, mas isso aqui a gente mandou muito bem. Foi muito legal. E aí, esse reconhecimento entre eles também. E, no geral, acho que é importante a gente trazer esse recorte. A gente sempre usa a técnica randômica de divisão, né? Porque no geral é muito essa solicitação. Eu preciso que as pessoas se integrem. Perdão. Então a gente traz essa divisão aleatória, né? Então se misturam muito, não ficam ali muito na sua panelinha. Então tem pessoas que às vezes nem se conhecem, não trabalham no dia a dia, porque a gente trabalha com unidades diferentes, né? Mas a gente coloca essas pessoas de departamentos diferentes, de áreas diferentes, que precisam trabalhar juntas para trabalharem juntas de verdade. E elas fazem essa grande avaliação no final. Onde a gente errou? Onde a gente acertou? O que a gente fez muito bem? Nossa, a gente faz isso no dia a dia. E a gente nem precisa provocar muito, porque eles já trazem a resposta. A gente faz isso no dia a dia. E aí, depois, é claro, a gente vai, enquanto trainer, consolidar. A gente traz o que a gente observou durante todo o treinamento. Acho que isso é muito rico também. A gente tem uma equipe ali analisando tudo que está acontecendo. Às vezes, o RH chega pra gente que está nos bastidores. Nossa, aconteceu isso. Relaxa. Tudo bem, isso é importante acontecer. Isso vai ser trabalhado no final, né? E às vezes eles ficam até preocupados com alguma coisa. Tudo aqui é oportunidade de aprendizado. Se aconteceu isso daqui, é porque acontece isso lá no dia a dia. A gente precisa falar sobre isso, né? A gente já teve desafios, assim, de desentendimento. As pessoas se desentenderem. Um esconder pista do outro. Esconde pista do outro? Como assim, Camila? Acontece, né? E aí... Lá na China acontece, lá na Alemanha acontece. É raro, mas acontece sempre. E a gente vai falar sobre isso. Sim. Por quê? Por que eu escondi, né? Por que um escondeu, claro, sem nenhuma exposição, mas eles mesmos já trazem, né? Isso, então a gente vai aproveitar aquilo depois para debater sobre isso. Poxa, eu tô jogando contra, né, o meu colega, ou a gente tá jogando junto? Precisamos jogar junto, precisamos desenvolver o trabalho juntos, né, para que a gente alcance. No final das contas, se eu entreguei meu resultado, mas a empresa não entregou, e aí? Ah, não, mas eu fiz a minha parte. Mas a empresa não atingiu o resultado, não atingiu a meta. Isso não faz muito sentido. A gente não está evoluindo enquanto empresa, né? Em um momento, essa conta não vai fechar. Sim. Então, essas reflexões, elas vão aparecendo, a gente vai amarrando, trazendo as nossas observações, trazendo as provocações, trazendo conteúdo. Então, é aí que a gente vai falar, quando a gente percebe ruído de comunicação, é aí que a gente vai falar, vamos falar de comunicação não violenta. Sim. Vamos falar sobre a gente ter mais inteligência emocional. Vamos falar sobre construir relacionamento de confiança. E aí a gente traz Stephen Covey, a gente vai trazer, vamos falar de confiança, vamos falar de caráter, vamos falar de competência. Então, a gente traz conteúdo nesse momento de forma muito leve, usando exemplos práticos. E por isso que a gente tem que estar muito preparado, que acontece coisas que... E aí, todo o treinamento acontece, né, Léo? Eu falo assim, não, isso nunca aconteceu antes, mesmo eu já já perdi as contas, mas eu já fiz 50 treinamentos, vai acontecer alguma coisa que nunca tinha acontecido antes, que é ser humano, natural. E a gente tem que estar preparado para lidar com aquilo e fazer as amarrações necessárias para que seja realmente efetivo. Sim. Mas eu acho que o grande diferencial são eles que trazem as primeiras reflexões, as principais reflexões. Eles se lembram daquilo, vão se lembrar da experiência. Estamos juntos dentro do bote. Poxa, é a chave que eu não achei. Nossa, é aquela instrução que eu não li. E no dia a dia isso vai ficar na memória, né? Tirei o fio errado, coloquei o fio certo, usei o cartão certo, usei o cartão errado. Então isso fica mesmo, né? E a gente tá trabalhando com adultos, né? Então faz muito sentido quando a gente coloca o adulto como protagonista e aproveita o repertório dele. Sim. Então, se a gente for falar até de metodologias, a gente tem metodologias ativas o tempo inteiro. Team Building é a metodologia carro-chefe. O Escape Room, com todo esse movimento de fazer rápido, de correr contra o tempo, de encontrar a saída. A gente tem a andragogia muito forte ali, colocando o adulto no centro, colocando ele como protagonista, fazendo com que ele utilize o repertório dele para depois fazer uma validação e uma análise mais consciente de tudo isso. E os nossos diferenciais, né? Que aí vem uma bomba de
diferente, vem uma dinâmica XY, vem um desafio Z. E uma das coisas que eu eu tenho certeza que, inclusive, eu tenho me aprofundado muito nisso, né? Como adaptar as nossas experiências aos diversos ambientes que a gente vem fazendo hoje, os nossos team builders, né? Então, assim, eu fico louco quando eu descubro que tem um rio para fazer uma dinâmica lá dentro, né? Quando eu descubro a possibilidade de sequestrar um sócio. E olha só, sequestrar um sócio dentro de um team builder. Inclusive, isso foi tema de uma última reunião agora. Será que a gente consegue sequestrar um dos sócios? Porque esse vem o desafio, né? A gente vai pensando em N possibilidades e entendendo com o negócio o quanto que há essa adesão, o quanto que isso seria legal. E aí, voltando ao Rio, eu me lembro de uma experiência que fomos para Uberlândia. E aí eu já tinha feito a visita técnica online, né? Todo o processo online, conhecendo os espaços, vendo vídeo e tudo. E a gente tem uma atividade, a gente tem um desafio que a gente faz normalmente em piscinas, dentro dos hotéis e tudo mais, de resorts. E lá era um rio, e com correnteza. E tinha passado a semana chovendo. Aí eu disse assim, gente, vamos avaliar, né? E aí fomos, a equipe, a gente chegou um dia antes, e aí fomos avaliar o rio. E você sabe como é que eu avalio um rio? Entrando. Eu entro nele. Então tínhamos 2 profissionais ali da área de segurança que já estavam lá. A gente entrou, foi verificar a profundidade, correnteza, força. Entendemos ali se dava para passar cabo de aço ou não. E assim o fizemos. Utilizamos o rio como protagonista ali dessa experiência. E você acredita, Camila, que isso gerou um nível de tensão tão grande nos participantes, que eles diziam, eles só souberam que era no rio quando eles viram o rio, e a gente estava numa área reservada. Quando a gente saiu na trilha, que saiu em frente do rio, eu disse assim, aqui vai ser a prova. E aí gera aquela tensão, gera um movimento. A gente, claro, se certifica para que não haja nenhum desafio. A gente não coloca nenhum cliente em risco, nenhum participante. Tudo aquilo ali é testado. Como eu falei, eu entro no rio, opa, tá dando altura, opa, é possível. Uma pessoa a pessoa mais forte, vamos dizer assim, fisicamente, a pessoa que não tem tanta habilidade, consegue fazer? Opa, consegue. A gente adapta para isso. E outra coisa, né, que é o importante dentro de um team building, é o time que decide quem entra. Então ninguém é obrigado, ninguém não tem uma imposição, você vai fazer isso. Até mesmo porque esse foi um dos pontos que muitas escolas do passado, muitos profissionais do passado direcionavam experiências de aprendizagem, forçando as pessoas, e aí com todo respeito a quem faz, eu nunca fiz, caminhar sobre brasas. Tem um desafio, tem uma técnica para isso. Inclusive, as pessoas que fazem isso porque estudaram, a grande maioria, imagino eu. Mas tem um desafio ali, né? Então, dentro da nossa experiência, não tem um quê de decisão. Tem um quê de se desafiar. E aí, voltando à experiência do Rio, sabe quem foi que mais se destacou nessa experiência? Aquela pessoa que eu imaginei que ia ter um pouco mais de desafio. Era uma pessoa que estava mais assustada no início, porém eu percebi que o perfil dessa pessoa, ela precisava de mais informações. E aí a gente deu as informações suficientes. E ela disse assim, vou fazer. E foi, entrou, fez o desafio, entrou lá dentro, destravou as caixas que ficam dentro do rio, a equipe encontrou as chaves corretas. E outra coisa, essa prova, esse desafio cumprido dessa pessoa fez com que ela, onde ela chegasse nos outros desafios que estavam acontecendo, ela foi protagonista em todos. Porque ela se sentiu empoderada. Ela acessou ali um talento, um empoderamento que até então eu nunca tinha visto dentro de uma experiência. Me chamou muita atenção. Não vou lembrar o nome dela agora, que são muitas pessoas que passam pelo treinamento, mas me destacou muito. Isso foi em Uberlândia. Legal. E você está falando isso, eu me lembrando dessas dinâmicas e situações, ele é eu acho tão rico, assim, situações em que em um determinado momento, e aí eu, claro, não estou desrespeitando nenhuma função, mas ali dentro do grupo já surgiu alguma discussão do tipo, nossa, quem deu a resposta que a gente precisava para finalizar um jogo ali de palavras cruzadas foi o estagiário. Né? E aí a gente traz isso, o grupo traz isso e tem uma discussão, como eu falei, não é desrespeitando nem diminuindo nenhuma atividade, mas
como todos são importantes. Às vezes é o estagiário que chegou agora, que poxa, não tem experiência, não vamos ouvir, ele não tem o que acrescentar, mas ele tem um repertório, ele tem uma vivência, tem um olhar de quem está de fora, talvez, que vai acrescentar. Então, a gente trabalha muito essa questão de todos serem importantes, né? E quando você traz quem escolhe o que vai fazer, em muitos momentos, a gente trabalha com vendas, né? Com desafios onde as pessoas são vendadas, vão ser orientadas por outras pessoas, né? A fazer determinada atividade. E aí, eu já vi muito, assim, o dono da empresa, o diretor falar, eu vou ser vendado. Ou o gerente falar, não, eu quero ser vendado. E aí, quem vai orientar é um analista, um assistente, uma outra pessoa. E o quanto isso é rico, e eles trazem esse depoimento. Não, eu quis ser vendado porque eu quis estar do outro lado. Porque normalmente sou eu que oriento todo mundo, sou eu que dou a direção para todo mundo. Então, eu quis viver essa experiência, e muita gente relata, né? Às vezes até um pânico de ficar ali sem visão, né? O desafio de perder, de certa forma, o controle. E as pessoas que realmente se provocam a viver a situação, trazem relatos muito, muito fortes, né? De, poxa, isso mudou a minha visão, eu olhei, vivi uma situação que eu não imaginava, entendi o que é estar num lugar onde você não tem a informação, você não tem um recurso, então isso é muito gostoso. E nos lembra aí, né, a gente não pode deixar de falar das situações cômicas dos treinamentos, que vendas, algemas, também você falou de sequestro, a gente sempre usa algemas, são itens que não sei por que costumam sumir, né? Então, a gente tem que estar sempre comprando algemas e vendas aí. Deve ter algumas pessoas que levam para casa com outras intenções, né? Eu tenho certeza, Camila. E olha que isso a gente começou a observar bem, né? Quando a Bruna vai fazer o checklist no final, eu disse assim, peraí, tinham 60 vendas, só tem 50. Opa, tinham 20 algemas, só tem 18. E você acredita que isso... Eu até brinco no final, né? Porque a gente pede para os nossos participantes, durante a experiência, principalmente quando a gente tá ali ao ar livre, a responsabilidade de recolher os itens, não jogar plásticos, papéis, até mesmo por uma questão de responsabilidade ambiental. E eu me lembro, eu tava num treinamento, eu não vou contar nem a cidade para não expor nenhum participante. Eu tava num treinamento e aí eu depois que a gente finalizou ele ali com o auge do Desarme a Bomba e todos os detalhes. Fiz o convite para a gente começar o debrief, né? Todos os detalhes. E aí pedi, gente, os recursos eu gostaria que vocês deixassem em X lugar, assim, e tal e tal. E eu preciso contar uma coisa muito engraçada para vocês. Aí eu conto isso no treinamento. Vocês sabem quais são os itens que mais somem? Aí eles... Não. É chave, normalmente eles acham que é chave. Chave, né? cadeado. Eu disse assim, algemas e vendas. Aí todo mundo já entende, né? Aí eu disse assim, gente, só pode ser fetiche. E aí isso já era engraçado. Aí, Camila, você acredita que na hora que eu falei isso, uma pessoa tirou do bolso uma venda e disse assim, não vai ser hoje. Com certeza ele brincou também com a situação. Mas isso é a gente aproveitar, né, a brincadeira, né? Como eu falei, né? Quando a gente faz pequenas orientações de deixa os materiais aqui. A gente está trabalhando a organização, a responsabilidade, o que está no poder do participante, no poder do trainer, no poder de quem está ali, né, fazendo direitinho. E falando de coisas engraçadas, eu tenho inúmeras que eu posso contar aqui, né? Tem um específico que a gente fez um novo modelo de desarme a bomba agora. Ele saiu de um formato mais analógico, vamos dizer assim, para um formato mais digital e tudo mais. E uma das coisas mais engraçadas que eu depois... eu sorri muito e a gente sorriu muito nos bastidores, foi a minha tentativa de viajar com todas essas maletas de avião. A gente tentou, né? A gente tentou. Bom, eu parto do princípio de que as coisas precisam ser claras. Logo, recebemos um convite, fechamos uma proposta de um treinamento em outro estado, viagem aérea. Eu disse assim, gente, vamos levar as bombas. E eu disse assim, bom, o que eu faço? Vou no aeroporto. 1 dia de antecedência, 2 dias de antecedência, e disse assim, bom, eu preciso mostrar para eles, até para explicar, eu não quero ser pego de surpresa na hora de embarcar as coisas e ter algum risco com passagem e tudo mais, até mesmo porque a gente tinha um time para isso. Fui, 2 dias antes, procurei o atendente, ele disse assim, ó, sou fulano de tal, trabalho com treinamentos, eu tenho um recurso, quero entender como é que eu faço para despachar isso da melhor forma possível. Essa foi a minha pergunta.
O atendente olhou, mostrei pra ele, abri a maleta, mostrei os recursos. Eu disse assim, ó, eu já li as instruções de vocês, já vi todos. Eu disse assim, ó, a bateria não vai aí, a bateria vai de tal forma e tal. Não tem nenhum problema não, fica tranquilo. Era um dia antes, desculpa, não eram 2 dias antes. Era um domingo e a gente ia viajar na segunda. Aí ele fez, faz o seguinte, eu vou chamar minha coordenadora, porque ela está aqui, que ela já vai ficar no plantão para amanhã. Como você viaja amanhã às 5 horas da manhã, você já automaticamente ela já vai deixar tudo certo. E assim eu fiz, né? Veio a coordenadora. E aí quando eu cheguei, ela percebi que ela já olhou diferente para aquela maleta, né? E aí eu expliquei tudo de novo. Ó, trabalho com treinamento, assim, tal, não sei o quê. E abri. Quando eu abri, ela já ficou tensa. Ela disse assim, senhor, nós não podemos transportar esse material. E eu disse, mas por quê? O seu manual não diz, só diz que tem que estar desconectado da bateria e tudo mais. Ela disse assim, não, porque isso aqui faz alusão a uma bomba de verdade. Aí eu disse assim, não, mas ela não explode. Aí ela disse assim, não, tudo bem. Eu disse assim, você quer que eu te mostre? Ela disse, não, você não precisa mostrar aqui. Quer que eu ligue? Não. Você quer que eu ligue? Ela, não, você não precisa mostrar aqui. E aí eu tentei ainda, eu disse assim, não, então qual é a melhor forma de eu transportar isso aqui? Porque, assim, o treinamento é daqui a 4 dias e tal, a gente tá viajando antes e tudo. Ela disse assim, não, você não consegue embarcar. E aí, assim, ela me explicou. Eu entendi, apesar de não ter concordado, mas eu entendi. Ela falou o seguinte, tudo que faz alusão a alguma arma, alguma bomba, isso pode causar um transtorno dentro da viagem. Então ela me deu um exemplo, ela disse assim, ó, esses dias a gente teve que reter uma squeeze porque ela tinha um formato de uma bala de canhão. Mas era uma squeeze, era água, não tinha outra coisa. Mas só o fato dela estar contida dentro de um avião a X metros de altura, isso pode gerar uma tensão. Aí eu disse assim, ó, eu concordo, mas assim, eu vou sair triste, porque eu queria levar tudo embarcado bonitinho, tudo transportado. Ela disse assim, não, mas nessa questão não pode. E aí a gente brinca agora nos bastidores, né? Como é que eu, com essa cara que muitas vezes posso ser interpretado até como alguém do Oriente Médio que tem objetivos ali de não desarmar uma bomba, mas de instalar bombas, né? Com traços mais ali árabes, né, sem fazer nenhum tipo de preconceito, mas assim, chegando com 6 bombas assim para viajar dentro do avião. 6 maletas. Então, isso é uma cena engraçada. E tem uma outra também que, assim, poxa, essa foi um segundo team building. Nós fomos para um team building e depois tivemos que vencer um team building. A gente fez um treinamento no interior de Rondônia. Rondônia é um estado que tem não vou lembrar aqui a distância, tudo direitinho. Mas a gente tinha hora para terminar o team building e hora para pegar um avião a mais de 500, 600 quilômetros de distância. E nós saímos na hora certa. Pegamos o avião, pegamos o táxi de volta, entramos. No meio do caminho, o táxi simplesmente esquenta lá, deu um problema no motor. O motorista ficou super preocupado e eu disse assim, respira que vai dar certo. Disse assim, e aí? Não, vou ligar aqui para um colega. Esse colega chegou 1 hora depois, com um carro que, graças a Deus, ele anda. A gente chegou no horário, mas foi muito desafiador. Viajando à noite, madrugada, não era uma rodovia de pista dupla. Nossa. Então, assim, o que é engraçado depois, lá não era engraçado. Não era. Tenso. Né? E eu o tempo inteiro com medo que o motorista dormisse. E eu ficava dando bis pra ele. Assim, o senhor quer um bis? Você quer um chocolate? E aí eu ia conversando e tudo mais. E por que isso é engraçado, né? Porque depois a gente entende ali, né, o quanto que é engraçado porque a gente vive aquilo e a gente vive intensamente. Mas de outro lado demonstra uma outra coisa muito interessante, né? Que é assim, poxa, a gente desbrava tudo, a gente enfrenta todos os desafios, a gente ri no final das graças e das desgraças, vamos dizer assim, né? E quando a gente transforma tudo isso em aprendizado, é isso que acontece. Então é um segundo team building de um team building. Vivenciado. Ainda bem que planejaram sair com antecedência, né? Com antecedência. Se tivesse ido em cima da hora, não teria dado certo. E aí eu ainda falei pra eles assim, que hora você tem que chegar no aeroporto? Eu disse, a gente tem que chegar 12:00 em ponto. Porque o avião, eu disse assim, a gente tem que chegar 11h30. Mas, na verdade, o nosso voo saía 12h30. Eu disse assim, eu ainda vou deixar 1 hora aqui, porque, assim, ele tem que apertar esse pé no acelerador, a gente tem que chegar com segurança. E eu disse assim, deixa eu deixar ele acordado com chocolate. Sobre situações engraçadas, me lembrei de a gente fazendo no lago com bote. E aí eu acho que é importante você trouxe
que a gente sempre tem todo um planejamento, um cuidado, inclusive nas situações mais radicais, a gente sempre pede para a empresa trazer equipe de segurança, né? A gente já teve escalada, né? Subir trilhas, enfim. E aí a gente faz muito nos botes aí, em lagos, enfim. Da participante que pulou. Estava, graças a Deus, de coletes, né? Mas não sei se você vai se lembrar dessa que ela pulou no lago. Tinha que fazer a travessia, né? No bote. Sim. Eram 2 pessoas. Lembro. E ela simplesmente pulou e terminou a nado, né? E a gente, no final, por isso que eu falo que pode acontecer tudo que a gente não imagina. E a gente no final falou, por que, né, que você pulou? Enfim, ela falou, a gente não tava conseguindo ir. Aí em um momento eu falei, vamos pular. E eu entendi meu colega falando, vamos, e pulei, né? Então, tanto que a adrenalina do momento te faz, né, simplesmente viver aquilo, você né? Joga. Tem muito pensar. Isso é muito claro, do perfil, enfim. Mas o objetivo de vencer aquele desafio era tão grande, Sim. né? O desejo... Eu vou, custe o que custar. Então, inclusive, pulando aí na água. E no final, acho que foi muito positivo até o reconhecimento ao esforço dela, né? De todo o time, reconhecendo o quanto ela foi guerreira ali, né? Vou terminar essa prova, esse bote não sai do lugar, a gente não tá conseguindo. Acho que eles não tinham enchido direito, né? Sim. E ela disse assim, o que tá no meu controle? Vou lá, vou pular e vou nadar, né? Então, assim, a gente aproveita tudo, como eu falou, a gente aproveita tudo. Engraçado que depois desse team building, a gente reforçou ainda mais as regras de segurança, né? Opa, você não pode entrar no lago sem colete. Sim. Você precisa estar no bote para justamente facilitar e mitigar todo e qualquer risco, né? Mais uma vez, os team builders da Celere, a gente tem um recorde de 0, igual a construção, né? A X dias sem acidente. Então, a gente não tem acidente nenhum, né? No máximo, alguém se arranha passando por um galhinho ali na trilha, mas nada grave. É um arranhãozinho, é o sol e a gente pede o quê? Traz protetor solar para que você possa garantir. Repelente, protetor solar, boné, chapéu. Isso. E a gente fala muito do experiencial ao ar livre, né, Camila? E tudo que a gente tem hoje, a gente consegue adaptar para o indoor. Que eu vejo que cada vez mais é uma tendência dos próprios RHs e empresas buscar experiências mais rápidas. O que a gente recomenda? Ao ar livre, uma experiência de 3 horas é bacana, de 4 horas até 5 horas, a gente consegue fazer um bom ciclo de aprendizagem ali dentro. E aí, quando a gente vem para o indoor e vendo hoje as necessidades dos nossos clientes de eu quero uma coisa mais rápida, eu quero uma coisa assim... Já teve team building que as pessoas me encomendaram com 30 minutos. Eu disse assim, gente, peraí, vamos com calma. A partir de 1 hora, vamos conversar a partir de 1 hora, mas qual era o nosso objetivo? Garantir realmente sai de uma dinâmica, deixa de ser uma atividade avulsa e realmente gera ali um aprendizado bacana. Então, assim, eu tenho visto hoje as empresas muito focarem em experiências de 1 hora, de 2 horas, até de 3 horas, né? E antecedendo reuniões de planejamento estratégico. Então, até olhando aqui, relembrando aqui os nossos projetos que estão em curso, 2 deles estão conectados com planejamento estratégico. Então, olha só que excelente oportunidade de você já ancorar comportamentos, já ancorar detalhes ali muito preciosos, para que, quando a sua mensagem central estratégica chegar, as pessoas já estão ali, vamos dizer assim, muito mais conectadas com aquilo. Receptivas, né? Abertas. Já saíram da situação do controle, como você falou, né? Já estão mais abertas mesmo, né? Já pararam de gerenciar imagens ali, já viveram uma coisa que é muito rico, né? Sim. E um detalhe muito precioso, ajuda os RHs a justamente conversar melhor e negociar melhor com seus diretores, CEOs e proprietários, para que eles consigam dizer assim, poxa, isso aqui faz a diferença. Deixa de ser um oba-oba, deixa de ser um movimentozinho XYZ, conforme o que a gente já vê no mercado, mas passa a ser algo realmente estratégico. E não é à toa que a gente tem clientes que todos os anos contratam um team building, contratam uma temática diferente conosco, né? Temos clientes aí que já vai para o 6º ano, né? Já fizeram acho que 5 ou 6 edições ali em momentos estratégicos. A gente tem um grupo de concessionários aqui hoje que tanto utiliza para desenvolver seus líderes, desenvolver as suas equipes, ativar campanhas de vendas, né? Como a gente tem feito aí. Então, tudo isso são oportunidades que o RH pode se tornar mais estratégico dentro da empresa e diminuir aquela ansiedade de retorno de investimento que a gente sabe que tem, né? Muitas vezes os RHs, a gente já esteve sentado em cadeiras de RH e quantas vezes a gente não foi
interpretado apenas como custo. E agora a gente pode ser interpretado ainda mais, os clientes podem ser interpretados como, estratégico, que elevam, né, movimentos significativos dentro das empresas. Então isso é muito bacana. Então, RHs, tô olhando aqui para vocês, né? Deixa a gente ajudar você a ser mais estratégico. Fica a dica. Eu acho que dentro disso que você está falando, tem 2 pontos importantes para a gente trazer, que a gente sempre termina esses debriefing com plano de ação. Boa. Né? Vamos sair daqui com um plano de ação. E o nosso plano de ação, ele é simples, né? O que eu preciso começar a fazer, parar de fazer e continuar fazendo. Os participantes saem dali não só com assuntos, discussões, reflexões, mas com direcionamento, né? E o segundo ponto, que eu acho que é essencial para a gente consolidar tudo isso, é a reunião de entrega, né? Que a gente finaliza tudo isso, aí a gente traz as nossas considerações, a gente traz recomendações, movimentos que foram percebidos, porque a gente tem um repertório aí de outras experiências que nos trazem também um olhar clínico. Um olhar clínico, né? Exatamente, para a gente poder contribuir com essa empresa. Bacana. Olha, a gente observou uma tendência tal, a gente observou comportamentos assim que são muito positivos. O próprio RH, dono de empresa, diretor, durante a dinâmica, observa comportamentos assim, poxa, fulano se destacou, preciso, né, incentivar mais esse fulano. Ou, nossa, fulano ali parece que não foi muito legal o comportamento dele, tá desalinhado. Preciso conversar, preciso estar mais próximo. Então, a gente sai dali com vários insights de desenvolvimento a partir do treinamento, né? Perfeito. Você fez uma amarração ótima. A gente tá chegando no final desse episódio especial e eu gostaria também de deixar aqui meu agradecimento a você pelas entregas nos bastidores, pelas entregas dentro dos treinamentos, pelas entregas no pós, né? Você tem sido uma pessoa assim extremamente relevante dentro de todo esse processo, na construção e na execução, principalmente, né? E se tem uma coisa que o Jeito Acelere tem como característica, é esse quê de colaboração. Parece que a gente cria um segundo e um terceiro team build para construir um team build, né? Às vezes pelo tempo que a gente tem ali para poder construir algumas experiências. E uma das coisas que acredito que são os nossos diferenciais, Camila, tem música, tem experiência, tem imersão, tem tecnologia, tem conteúdo, tem personalização, tem um bom humor, né? E tem principalmente um detalhe que é precioso. A gente se conecta com a dor do cliente. E aí quando a gente fala do cliente, a gente se conecta com a dor do RH, com a dor do líder que está participando e com a dor do dono. E aí esse quê de personalização, eu acredito que é uma forte característica nossa, né? E a gente tá chegando no finzinho e eu quero só deixar um spoiler que vai ser para outro podcast, né? Temos novas missões chegando aí. Tem missão de Indiana Jones dentro do Egito, dentro de uma temática ali do Egito. Tem inteligência artificial sendo utilizada a favor do aprendizado, porque tem participantes que pensam que vai resolver tudo pelo chat GPT. E engraçado, eles quebram a cara mesmo. E eu vou utilizar esse termo quebrar a cara, porque lá no debrief a gente explora isso. Não é porque você tem um chat GPT ali que ele vai te dar todas as respostas. E aí vem, cadê o contexto? Cadê a pergunta? De onde que vem? Então a gente pode até direcionar como utilizar melhor a IA dentro de um team building. Pronto, criamos um novo produto. Pronto. Me lembro de quando a gente brincava, não pode usar o chat GPT. Isso. Quando a gente pedia para eles fazerem a identidade, porque a gente queria explorar a criatividade. Hoje a gente já entende que eles vão usar, é a realidade, é o momento. E a gente precisa ensinar, é uma nova competência, como usar a inteligência artificial, né? De forma realmente assertiva. A favor da produtividade, a favor dos nossos negócios. Então é isso. Muito obrigado. Obrigada, Léo. Esse podcast especial. Rápido. Passou rápido. A gente poderia gravar mais uns 2 ainda, que a gente tinha conteúdo para isso. Então, pode acelerar isso. A gente traz conteúdo, traz diversão, explica um pouquinho melhor do que está nos bastidores aqui para que você possa conhecer mais. Seja você líder, seja você RH, seja você proprietário do seu negócio. Quer conversar? Vamos bater um papo, mas antes, acompanhe as nossas redes sociais, acompanhe os nossos movimentos e quem sabe a gente não toma um café em breve. Até mais!